Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Quarta, 1º de fevereiro de 2023. Cá estamos nós ao vivo e em cores, né? Um dia muito importante, emblemático na política nacional. Hoje tivemos aí a eleição das duas principais casas, né, das mesas diretoras das duas principais casas do nosso Parlamento Nacional. Vamos, daqui a pouco, dar uma pincelada sobre isso, né, com a eleição lá no Senado, reeleição do Rodrigo Pacheco e também reeleição do Arthur Lira lá na Câmara. E Brasil adentro teve também eleições nas respectivas assembleias e por aí vai. Então, o Opinião hoje tem aqui pela primeira vez para falar aqui conosco ao vivo o vereador por Cuiabá, Sargento Vidal. Ele é do MDB e é o protetor da causa animal aqui. Ele, inclusive, teve muitos votos, foi eleito com a maciça votação das pessoas que comungam dessa defesa, não é? Defesa aos nossos animais. Precisaria ter mais gente também, né, para defender, porque hoje existem maus tratos e a gente tem, infelizmente, aí esses registros e o Vidal está aqui para falarmos sobre essas questões aí, o que já tem de proposta no parlamento a respeito do assunto e vamos falar também sobre outras questões mais do parlamento municipal. Professor Lorenberg, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Então tá, boa noite a você que se liga no canal 22, aqui no programa Opinião, e também pela internet no www.gazetadigital.com.br. Obrigado pelo carinho da sua companhia. Vereador Sargento Vidal, satisfação em recebê-lo pela primeira vez aqui. Não sei porque você demorou tanto tempo sem vir aqui. Ah, porque não convidou, Paulo. Não é verdade. Eu usava sempre a assessoria de comunicação da Câmara, né? Que sempre nos dava. Mas, de todo modo, é satisfação recebê-lo pela primeira vez aqui. E eu já vou lhe perguntando, tem muito assunto polêmico lá na Câmara. Mas eu quero, até porque eu falei disso aqui agora, e essa causa animal é tão importante, não é? Porque há muito tempo a gente não vê alguém com essa bandeira assim de forma tão eloquente. O senhor já conseguiu emplacar leis nesse sentido aí, que protege? Por exemplo, eu sempre reclamei aqui que a gente não tem cemitério para animais, não é? Por exemplo. Como é que o senhor está desenvolvendo essa pauta lá em termos de proposituras? Boa noite, bom tê-lo aqui. Boa noite, paz e bem a todos. Realmente a causa animal ela era para estar muito à frente do que está hoje. E a causa animal em Cuiabá ela começou a ter visibilidade a partir da minha primeira eleição como primeiro suplente na Casa de Leis e depois com a minha eleição como titular, né? Também por uma breve passada na Assembleia Legislativa, onde eu fui primeiro suplente até a gestão que se encerrou. Ontem no caso. Então, na Câmara Municipal, assim que eu cheguei, em 2018, como suplente, eu emplaquei ali uma lei para construção do Hospital Público Veterinário, que depois acabou sendo derrubada pela PGM por dizer ser uma lei inconstitucional que teria que partir do Executivo e não do vereador. Mas foi ótimo porque abriu as portas. Tanto que depois o prefeito Manuel Pinheiro, com a minha eleição, e eu sempre ali em cima, exigindo a construção do hospital público, acabou que lançou a obra, já está em construção e tenho certeza que essa obra virá ajudar muitas pessoas carentes com seus animaizinhos. Então isso é um anteprojeto que eu apresentei como vereador agora, como disse, tem que partir do Executivo. Então o vereador pode partir com um anteprojeto onde o Executivo abraça e eu torno em mensagem para a Câmara aprovar. Ótimo, está em construção. Também tem algumas leis, como o Banco de Ração. O Banco de Ração, eu fiz ela estadual quando fui deputado, foi aprovada em plenário por todos, unanimidade. Em seguida, o governador Mauro Mendes sancionou essa lei. E existe uma lei no estado da minha autoria, que é o Banco de Ração para suprir a necessidade de 75 ONGs à época cadastradas
para receber a ração do Estado. Porém, o governador sancionou, deu com a mão e tirou com a outra. Ele nunca colocou um centavo para que a lei fosse realmente estivesse funcionando. Na Câmara Municipal eu apresentei a mesma lei já de forma municipal. Também foi aprovada, o prefeito Manuel Pinheiro sancionou e tem, não em grande quantidade, mas tem ração na diretoria do bem-estar animal, que foi ideia minha também, que apresentei quando candidato, na primeira vez que eu fiquei suplente, a criação de uma diretoria do bem-estar animal junto à Secretaria do Meio Ambiente. Pois bem, o Emanuel criou, sancionou essa lei e tem ração para ajudar algumas ONGs. Na verdade, de Cuiabá, todas de Cuiabá, porém não na quantidade que a ONG necessita. Mas já é um começo também, onde as ONGs recebem uma pequena quantidade mensal, já ajuda nos custeios. Que o maior problema hoje das ONGs é justamente a manutenção, ração, cães e gatos. É o que é mais caro hoje. Com a pandemia, um saco de 25 quilos que custava 180, foi para 290, 320 reais. Então, onerou mais ainda as ONGs. É um dos projetos meus que deu certo também é esse banco de ração. Também sou autor do... Mas funciona o banco de ração hoje? Só para... Como eu disse. Eu sei que o senhor falou da limitação, que é uma coisa... Mas assim, um sujeito que precisa lá, que realmente declara que não tem condições de comprar ração para o seu animal, ele faz o quê? Ele procura essa diretoria aí? Como que ele deve proceder? Como é que funciona o critério para... Senão todo mundo vai sair, vai procurar lá para... O critério, a princípio, são ONGs. ONGs e protetores independentes. Protetores independentes são aqueles que têm vários animais e que ajudam ainda alguns animais de rua, mas nunca quiseram montar uma ONG. Ele é um protetor, uma protetora. A maioria das vezes, como eu falo, 90% dos protetores de animais são mulheres. Então, uma protetora independente, ela precisa ir na prefeitura, fazer um cadastro e ter uma declaração de alguma veterinária da região que conhece ela e declara ela como protetora. Conheço o caso de uma pessoa do CPA, de uma química que recebe. Quantidade pouca, como eu disse. A prefeitura não tem ainda aquela quantidade gigante de ração que poderia suprir mais, né? Mas sempre consegue. Como eu disse, protetores independentes. Geralmente pessoas que têm acima de 30 ou 40 animais que fazem têm esse reconhecimento como protetores. Entendi. Já a gente fala sobre as demais procuras suas, porque tem muita coisa, e aí, se não, chama o Lorenberg para a conversa aqui. Vereador, antes de mais nada, registrar a nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-lo aqui. Esperamos que seja a primeira de muitas outras que virão. Vereador, eu tenho aqui basicamente 4 temas para ouvi-lo. E o primeiro deles é exatamente um projeto de lei complementar que altera o dispositivo da lei complementar número 389 de 2015. O senhor entrou com esse projeto de lei para alterar o parágrafo único. Das Palmeiras? Isso, o parágrafo único. Com o amigo telespectador que não saiba, eu vou ler o que foi alterado. Esse parágrafo único do artigo 139 da lei complementar, número 389, passa a vigorar com a seguinte redação, entre aspas, parágrafo único, por arborização pública conservada, entende-se a existência de árvores nativas da região, sendo proibido o plantio de outras espécies dentro do município. Fecham aspas. E aí eu tenho 3 perguntas, vereador, eu vou fazer as 3 juntas para o senhor ter mais tempo para falar sobre isso. A primeira, o que motivou o senhor a essa alteração na Lei Complementar 389? Essa é a primeira questão. A segunda questão, na opinião do senhor, a Prefeitura cuiabana tem ou não um bom desempenho no que tange à arborização pública da cidade? A terceira questão, e a Câmara? A Câmara tem contribuído para essa arborização da cidade ou não? Bom, vamos à etapa. Por que eu quis mudar isso daí? A Avenida das Torres, quando foi construída, colocaram ali mais de 1000 mudas de palmeiras. Palmeira é uma árvore cara. Cara, porém, não dura. Vai na Avenida das Torres, quando eu fiz entrei com esse pedido, o único local que tinha algumas palmeiras ainda era ali atrás do Alphaville. No restante não tinha mais. Foram mais de 1000 palmeiras plantadas ali. Elas duram 2 anos apenas na terra em Cuiabá. A não ser que tenha, por exemplo, aqui nessa empresa, tem um jardim
e tem uma palmeira. O local é fundo, terra preta e tem sempre alguém regando. Essa palmeira vai durar. Na Avenida das Torres, na temperatura de Cuiabá, nenhuma durou. A não ser com exceção dessa que eu disse, atrás ali, porque tem a Alphaville nos fundos tem um lago, e aquele lago acaba mantendo aquele local ali bem úmido. Então essas palmeiras estão lá. Então, a primeira ideia foi essa. Segundo, as árvores nativas, por si só, elas aguentam o sol. Elas duram anos e anos aí, e não há necessidade de troca. As palmeiras, toda vez que arrancavam uma que ela morria, eles iam lá para trocar. É um absurdo o preço. Então a minha ideia foi, primeiro, economizar para a prefeitura e, segundo, como eu falo, valorizar as nossas plantas, as originais daqui. E também havia o pedido no meu gabinete de vários zootecnistas, biólogos, né? Biólogos que foram conversar comigo, inclusive a dona Capilé, até lembro o nome dela aqui, Geseuda Capilé, pessoa que ama essa parte como se diz assim, da natureza. E o grupo deles me pediram e me explicaram bem o que era. Apresentei na Câmara, porque antigamente era, em 2011, alguém entrou com um pedido justamente para acrescentar as palmeiras. E passou. Eu entrei para retirar aquele artigo que foi colocado em 2011, que trazia ônus para o município, ônus que ia sendo replicado, porque não tem utilidade a palmeira ali em determinados locais. Infelizmente, a Câmara me pediu um estudo de viabilidade, algo assim. Saía muito caro. O vereador, nesse caso, ele não tem um apoio financeiro da Câmara para fazer. Eu até tentei fazer esse estudo de viabilidade, mas não consegui, devido ao valor que ficava. Então, mesmo assim, eu insisti e foi reprovado da CCJ justamente por falta desse estudo de viabilidade técnica. Mas eu gostaria muito hoje de reapresentar, porque eu sei da importância que é plantar árvores nativas, que têm durabilidade, que vão fazer sombra o tempo todo e não vão ficar ali de enfeite por 2 anos e vão morrer. O horto florestal funcionaria bem nesse Nossa, projeto o horto, aí que está a terceira pergunta. A prefeitura tem, o horto florestal tem árvores nativas sobrando. Eles são capazes de fazer tudo isso aí, em todas essas estradas. Não há necessidade de se investir em palmeiras que não vai durar. Então a minha ideia foi trazer custo-benefício para o município e fazer a coisa correta, que é prestigiar aquilo que já é nosso por natureza, né? Já é daqui mesmo, original daqui. Ainda tenho fé que ainda vou conseguir, uma hora o recurso, fazer esse estudo de viabilidade e apresentar novamente essa mudança na lei. Eu posso entender com essa resposta que o senhor acabou de nos dar que a prefeitura não cumpre com seu real papel no que diz respeito à arborização pública, é isso? Não, eu até diria que talvez na época sim. Quando foi colocadas as palmeiras lá, eu digo que sim, não cumpriu. Porque tinha o horto florestal, existe há quantos anos? Então tinha árvores necessárias lá para colocar sem precisar gastar. Investiram em palmeiras. E acabou todas as palmeiras. Inclusive na Avenida dos Trabalhadores, deram até umas palmeiras para uma igreja lá que chegou a uns 2,5 metros, 3 metros de altura. Hoje você passa lá do lado do Comper, não tem mais nenhum. Todos foram morrendo. Então depois, acho que as pessoas, o governante que veio depois, no caso Manuel Pinheiro, ele foi vendo essa necessidade. E já faz um replantio de árvores nativas daqui que tem durabilidade maior. Mas quando foi construída a Avenida das Torres, felizmente eu não posso defender, porque houve sim um erro. Talvez até por falta de conhecimento, talvez acreditasse que ia durar quantos e quantos anos, né? Não estou falando que teve maldade, mas que não fez a coisa certa, não fez. Eu quero voltar a falar aqui. Tudo bem, Lorenberg? Respondeu a sua pergunta? Tá tudo bem, Paulo. É que se o Lorenberg não respondeu, ele fica depois me perturbando aqui. Pô, não respondeu e tal. Voltando à causa animal ainda, voltando aqui a questionar, eu falei do cemitério, tem no seu radar aí esse tipo de propositura? E outra coisa, o senhor também tem como atividade parlamentar a castração, não é? Como é que funciona isso aí? É uma coisa mais do vereador propriamente, ou isso já foi passado também por votação lá e tornou-se uma lei ou algo do tipo? A questão do cemitério, assim que eu entrei com o anteprojeto do hospital, eu entrei com o anteprojeto do cemitério. O hospital, ele já vem com a estufa para crematório.
Isso gratuitamente a pessoa de baixa renda, até porque o que aparece de animais abandonados em matas, isso aí atrapalha até o meio ambiente, é ruim para o meio ambiente. Então no hospital já vai ter o crematório normal. Mas tem muitas pessoas que apegam aquele animalzinho de tal forma que tem como filho, como algum ente querido da família, e não aceitam cremar. Então eu apresentei também como anteprojeto, como eu disse, tem coisa que o vereador não pode apresentar como projeto, e a destinação de 10% de toda a área, de todo o cemitério público para essa atividade. 10% da área do cemitério público para a destinação de enterro de animais domésticos, hora que venha a falecer na família. Está com o prefeito, ainda não se manifestou, né? Não manifestou, até porque já sabe que vai ter no hospital. Eu acredito que ele já está aguardando para o hospital, né? Até pensei em apresentar agora, no início do ano, como projeto de lei, para dar uma... Mas aí você esbarra no vice de iniciativa. O livro de iniciativa. Mas eu apresentando, e inclusive já está pronto agora para a primeira sessão, aqui amanhã, eu já vou protocolar, esse projeto de lei, mesmo eu sabendo que ele vai barrar na livre iniciativa. Mas não é mais fácil percorrer um caminho onde o senhor tem, até por ser do MDB, não é? Mas já está lá. Um diálogo bom com o prefeito, dá para pressionar também, Manuel. E aí, rapaz, meu projetinho aqui já está na prefeitura esse anteprojeto. Eu tenho esperança que vá sair como anteprojeto. Mas não custa lançar como projeto para que chame um pouquinho a atenção e veja que a necessidade de buscar... Mas o senhor sabe que lá na Câmara, quando chegar na CCJ, ele vai ser barrado, porque por conta dessa questão do vice de iniciativa, não é? Isso aí vai para o plenário decidir. Eu posso conversar com os vereadores, ali é que é a articulação, mostrar para eles a necessidade de aprovar, mesmo contra o parecer da CCJ, e mandar para cima. Mas aí a PGM chega lá depois de aprovado. A PGM pode vetar, mas ele vai fazer um caminho onde as pessoas vão ver, pô, o cara está insistindo. É importante. Lorenberg, eu era repórter de política do jornal Folha do Estado. Eu entrevistei uma vez o então deputado estadual Alencar Soares. Ele era presidente da CCJ. E ele me falou algo semelhante. Ele falou assim, eu perguntava, deputado, e aí, como é que estão esses projetos aí? Mas tinha alguns projetos, isso aqui é nitidamente inconstitucional, deputado. Ele falou assim, Paulo, é inconstitucional, a gente até sabe que é inconstitucional, né? Mas o deputado traz aqui, a proposta é boa, a ideia é boa, mesmo inconstitucional, a gente coloca aqui, porque a gente precisa de dar uma resposta lá para a nossa base, para as pessoas, para os segmentos e tudo mais, né? É o argumento que ele usava, mas o senhor sabe, eu perguntava, mas o senhor sabe que depois da Constituição de 88, se tiver vice de iniciativa, vai ser barrado realmente. Falei, pois é, a gente tenta, mesmo assim, apresentar um volume para dar resposta para o nosso eleitorado, não é? E aqui no parlamento, aqui no plenário, a gente tenta aprovar, mesmo sabendo que lá na frente vai ter uma PGE, não é? Que vai recorrer por conta de ser inconstitucional. Então ele argumentou isso aí, né? Que é uma coisa assim que alguns parlamentares até insistem, pô, eu preciso apresentar, vamos aprovar a minha ideia, eu pelo menos levei adiante, levei para o plenário, consegui aprovar, só que aí tem um lado. Né? Aí eu volto naquela primeira pergunta sua lá, a segunda, a respeito da castração. Em 2018, eu fiquei apenas 41 dias na Câmara Municipal. Eu apresentei esse projeto da castração. Eu sabia que era inconstitucional para um vereador, mas ninguém tocava no assunto, o trem era morto, ninguém queria saber da causa animal. Né? Então eu entrei com o pedido. A CCJ julgou o inconstitucional. Eu, em plenário, ali com 2, 3 sessões apenas de vereador, falei da importância para todos os vereadores daquele projeto, a quantidade de animais na época, 12 a 14 mil pelo censo de 2012, de animais nas ruas. Isso é porque falta de castrações. Os vereadores viram a necessidade e aprovaram. Foi para o prefeito Emanuel Pinheiro na época, e o prefeito também, vendo da necessidade de ser bom, deixou quieto, esperou a PGM decidir. A PGM foi contra. Aí o prefeito teve que vetar. Voltou para a Câmara, eu novamente defendi o projeto, os vereadores derrubou o veto. Entendi. E foi homologada a lei. Ficou 2 anos e meio na justiça, porque aí a PGM recorre. Pois é, aí tem esse... E o desembargador Márcio Vidal, à época, reconheceu a inconstitucionalidade e derrubou. Mas isso levantou na política a discussão, a necessidade das castrações. Não, sobre esse aspecto não tem a menor dúvida. Não é? Eu tenho essa convicção aí.
Olha só, vamos para o intervalo comercial, o primeiro intervalo comercial desta noite. Estamos aqui entrevistando aqui o nosso... Cara, pela primeira vez, rapaz, ele veio aqui, está vindo aqui ao nosso programa aqui, o Sargento Vidal, vereador pelo MDB aqui em Cuiabá. A gente volta um instante só. Pois bem, cá estamos de volta ao vivo com o programa Opinião, nesta quarta-feira aqui com o Sargento Vidal. Antes de seguirmos aqui com a nossa entrevista, recomendo que você acesse ao www.gazetadigital.com.br. Você sabe que eu falava agora há pouco na abertura aí da questão das eleições lá no Congresso? Tem tudo lá no Gazeta Digital, é só dar um clique, www.gazetadigital.com.br. Olha, o senador Wellington Fagundes, rapaz, do Partido Liberal e também deputados federais tomaram posse em seus respectivos cargos no plenário do Senado e também na Câmara dos Deputados em Brasília nesta quarta. Eleito para um mandato de 8 anos, Fagundes agradeceu a confiança dos mato-grossenses e destacou o fato de ser um dos 5 senadores reeleitos em todo o Brasil. Do MDB, Emanuel Pinheiro Neto, o Emanuelzinho, tomou posse para dar início ao seu segundo mandato na Câmara Federal. O presidente estadual do União Brasil, Fábio Garcia, agradeceu os votos de confiança e afirmou que fará os enfrentamentos necessários ao longo do seu mandato. Eleita para o seu primeiro mandato, o coronel Fernanda, do PL, afirmou que se despede da carreira policial com orgulho dos mais de 60 mil votos recebidos. Abre aspas, a trincheira agora é o parlamento, onde as armas serão as palavras, o argumento, as boas ideias e a Constituição Federal, fecha aspas, disse. O coronel Assis, do União Brasil, tomou posse destacando suas metas na Câmara Federal, abre aspas para ele. Segurança pública é a minha principal bandeira, mas também vou lutar por temas que são importantes para a economia do nosso estado, educação e desenvolvimento, fecha aspas, disse. Reeleito Juarez Costa, do MDB, agradeceu os mais de 77 mil votos. Abre aspas para o Juarez. Continuaremos trabalhando e fazendo o melhor para Mato Grosso e para o Brasil, votando matérias importantes e buscando cada vez mais recursos para os nossos municípios, fecha aspas, apontou. Com tarja preta, Lorenberg, cobrindo os lábios em manifestação contra suposta, aspas, censura do Supremo Tribunal Federal, José Medeiros, do PL, também foi empossado para o novo mandato. Empossada para o seu primeiro mandato, Amália Barros, também do PL, ela também utilizou a cerimônia para protestar. Ao lado de colegas bolsonaristas, a deputada empunhou placa com a mensagem que dizia, abre aspas, fora Lula, fecha aspas. Menos de 2 semanas após pedir ajuda a Fagundes para não sofrer sanções na Câmara, devido a vídeo que gravou minimizando aí os estragos causados por golpistas em Brasília, Abílio foi empossado e afirmou que, abre aspas, muitos tentaram nos tirar daqui, mas Deus é justo e fiel, fecha aspas. É um briefing, um resumo aí do que houve em relação aos nossos parlamentares que tomaram posse hoje no Congresso Nacional. Tá aí, portanto. E mais detalhes, como eu disse, no Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Lorenberg, olha só, rapaz, Arthur Lira para mim já não era surpresa, não é? Porque ele já vinha trabalhando há um bom tempo aí, né, pela reeleição. O Pacheco, eu não digo que me surpreendeu, mas é aonde a gente esperava um cenário mais acirrado. Não foi acirrado, deu a lógica, a gente já sabia que ele tinha uma grande vantagem no processo de reeleição.
E agora é que são elas, não é? O Lula, o governo Lula, consegue sua primeira vitória no Congresso, que é eleger aqueles que ele apoiou, não é? O que você acha que deve acontecer, considerando já o modus operandi, a forma de trabalhar, que já sabemos que forma é essa, tanto do Pacheco como também do glorioso Arthur Lira. Aliás, uma nota que ficou preocupante hoje foi que o pai do Arthur Lira passou mal lá, estava lá, passou mal, teve que ter atendimento médico. Mas o que você acha? Como é que você vê esse cenário aí? Paulo e amigo telespectador, 3 observações que são importantes e necessárias. De fato, a eleição na Câmara Federal estava mais clara para todo mundo que o Lira teria grande vantagem sobre qualquer outro candidato que pudesse vir a disputar a presidência da Câmara Federal. Já no Senado tinha uma outra discussão, porque está em volta ali 3 coisas importantes. A primeira, havia de uma certa forma resistência dentro inclusive do União Brasil, porque o Davi Alcolumbre pertence à União Brasil, e defendia a ideia de que o Davi poderia vir no segundo biênio da atual legislatura, coisa que parte do próprio partido dele e de outros senadores não queriam. Então, esse é um ponto que deve ser considerado. Por isso que o Rogério Marinho obteve votos exatamente desse lado do União Brasil. O voto é secreto, desse lado do União Brasil. Então, um segundo ponto que deve ser considerado, veja, amigos, presidente do Senado é o presidente do Congresso Nacional. Vamos traduzir em miúdos para o amigo telespectador entender melhor. O nosso sistema é bicameral, mas na prática e na Constituição nós temos 3 casas e não 2 apenas. Mas nós chamamos isso de sistema bicameral. Traduzindo em miúdos, ainda mais, existe a Câmara Federal, que é uma casa, o Senado, que é a segunda casa, e uma terceira casa, que é o Congresso Nacional. É a reunião das 2 casas em uma. A sessão com as 2 casas juntas é exatamente a terceira casa, que tem as suas prerrogativas e os seus objetivos dentro da própria Constituição. Então, isso tem que ficar muito claro. Portanto, o presidente do Senado é o presidente do Congresso Nacional. O presidente da Câmara não é o presidente... Aliás, o presidente da Câmara nem participa da mesa diretora do Congresso Nacional. Não é? Nem participa. Então, essa é a segunda observação. E a terceira, amigos, estava aí também por parte de um grupo de parlamentares chamado bolsonaristas, mais radicais à direita, que levou essa disputa ao Senado, a chamada terceiro turno, entre o presidente Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Só que tem um detalhe que é preciso observar, amigos. Nem todo mundo que votou no Rogério Marinho é bolsonarista. O voto é secreto. Eu falei aqui, teve voto do União Brasil para o Rogério Marinho. Claro que teve. Não tem como provar, mas teve. O descontente do Davi. Um outro detalhe que é preciso também observar aí rapidamente para a gente concluir. Veja, essas eleições, alguém pode falar, mas o Lula venceu. Não é dessa forma também, amigos. Sabe por quê? Tanto o Lira quanto o Rodrigo Pacheco foram defensores do governo Bolsonaro. Pacheco pouco, né? Muito não, pouco. Os dois foram. Os dois, amigos. O Lira, por exemplo, Lira, sim. nem pegou 80 pedidos de cassação do mandato do Jair Bolsonaro. O presidente anterior da Câmara, 60. Portanto, até onde eu contei, eram 145 pedidos de cassação do mandato e o presidente da Câmara nem sequer tocou. Porque se toca, provoca o plenário. Então ele fica calado ali, porque não tem a obrigação de responder. Portanto, Lira, durante todo o mandato dele, na primeira gestão, foi um defensor, sim, do governo anterior. E o Pacheco também. Sabe, o único momento que o Pacheco não defendeu o governo foi num momento só que ele não tem competência para isso, o presidente da casa não tem competência para isso.
quando se criou a comissão, a CPI da saúde. Veja, se o presidente, ele pode até deixando lá e não mexendo, mas ele é obrigado a mexer, porque a CPI é algo primoroso das minorias. Dentro do Estado Democrático, ela é necessária. Os senadores recorreram lá no Supremo Tribunal Federal e mandou abrir a CPI, porque ele não tem competência. A única vez que o Pacheco não soube e não conseguiu defender o governo Jair Bolsonaro. Aí, portanto, Lorenberg, eu só vou fazer uma observação discordando do que você acabou de falar aí. É com todo respeito, não vai ficar bravo comigo não. O Pacheco não foi, em nenhum momento da história da vida dele, ele foi aliado do governo, na minha opinião. E vou citar principalmente no que diz respeito aos atos arbitrários, que são atos arbitrários, Paulo, aqueles que contrariam a Constituição, praticados por agentes do Supremo Tribunal Federal, onde ele se calou. Foi um silêncio ensurdecedor do Rodrigo Pacheco quando havia interferência lá de ministros do Supremo em decisões tomadas pelo próprio Legislativo, fora aquelas tomadas pelo Executivo, que ele ficou calado, entrou debaixo da mesa e não falou nada. E foi provocado, porque deputados ali, evidentemente a maioria aliados e senadores, né? Senadores principalmente, aliados ao Bolsonaro, ao governo Bolsonaro, provocavam, e nada. Sem falar dos pedidos de impeachment, que lá ainda estão e vão continuar e vão se avolumar, não é? Cada vez mais, e que ele ficou calado também. Ah, Paulo Coelho está falando que ele devia provocar a cassação do ministro. Não, ele devia fazer aquilo que é óbvio. Está aqui, pô, senhor Lorenberg, procede, beleza. Põe para votar, a maioria, ela é soberana, a plenária é soberana. E aí que se encaminha, esvazia-se, entendeu? Então, houve alguns atropelos aí, do ponto de vista da Constituição, que ficou calado, devia pelo menos manifestar do ponto de vista do papel do Senado, não é? Do presidente do Senado, que é zelar pela Constituição, não é? Já que ali é o nosso principal instrumento nos freios e contrapesos. Só isso que eu acho. Mas eu acho que foi uma eleição natural, normal, republicana e democrática, né? E venceu aquele que teve maior café no bule. Acho que foi uma vitória do Lula, sim. Agora ele tem uma maioria ali. E esses 30 aí, esses 32 aí, não é pouca coisa não, nego. Olha só, para emplacar a CPI, 27 já é um número suficiente. 27 já é um número suficiente, não é? Para fazer barulho naquelas reuniões, sessões que tem quando vão lá nas comissões, que vão lá os indicados para o STF, por exemplo, por sabatina, já fazem barulho. Eles podem fazer, inclusive, diferença. Mas é barulho, né? Porque o que vale mesmo é bola na rede e isso quem manda é a maioria, porque a matemática, ela é exata. É o que eu penso, pelo menos. O glorioso Sargento Vidal está aqui só escutando prosear aqui, pensando assim, putz, esqueceram de mim aqui, bicho, eu estou aqui, esses dois aí ficam viajando na maior... Olha só, Lorenberg, eu queria que você abrisse o bloco de perguntas aqui ao nosso caríssimo vereador. Vereador, tem um segundo tema que eu gostaria muito de ouvi-lo. De acordo com o site do Sindimed, Sindicato dos Médicos de Mato Grosso, no dia 29 de junho de 2021, o senhor apresentou um projeto de lei que permitiria a habilitação do HMIC junto ao Ministério de Saúde a oferecer tratamento adequado para pessoas trans e travestis. Um projeto transexualizador, que é chamado. E aí eu faço duas perguntas ao senhor. A primeira delas, foi realizada uma audiência pública na oportunidade? Parece-me que é no dia 29 de julho de 2021. Qual é a avaliação, qual é o balanço que o senhor faz
dessa audiência pública que tinha esse tema como pauta. A segunda questão, como foi a receptividade dos colegas vereadores com relação a esse tema? É um anteprojeto também, é um anteprojeto isso, né? Isso aí é um anteprojeto também. Ele apresentou como projeto de lei. E a terceira, afinal, o projeto se transformou em lei ou parou no meio do caminho, não avançou, e o HMC não foi habilitado junto ao Ministério da Saúde ou não? Foi projeto ou anteprojeto isso aí? Na verdade, isso aí é uma lei federal. Ela foi votada em Brasília, passou no Congresso e sancionada pelo presidente, aonde todas as capitais deveriam tratar os transexuais com esse projeto transexualizador. Ou seja, é uma lei federal aonde as capitais têm que aderir. E existem recursos federais para isso. Acontece que apenas 2 ou 3 estados colocaram. Nessa região para cá, norte e centro-oeste, não tem. Então, as pessoas trans de Roraima, Rondônia, Pará, Mato Grosso, eles passam por aqui uma vez por mês para deslocar a um centro, ou se não me engano, Santa Catarina, algo assim, em São Paulo, e um outro, agora me fugiu aqui. Um desses 3 locais, eles têm que ir uma vez por mês para tratar de assunto referente a hormônio. Eles têm que aplicar durante 2 anos. Para só depois, isso se chama, é feito uma sala de referência, é o nome que chama. E depois de 2 anos, eles terem direito, pelo SUS, a essa transfusão. Como fala, transferência de sexo, não é isso? Uhum. Então, eu não fiz nada a não ser cobrar com o projeto de lei a que o prefeito, ou que o governo do estado, ou a prefeitura, faça aquilo que já é lei federal. Mais nada. Eu fui procurado por uns grupos de trans, o Clóvis, por exemplo, que é o presidente desse aqui, outras pessoas trans, pedindo que alguém abraçasse a causa. Até assustaram quando eu, um sargento da Polícia Militar, que não tenho nada a ver com LGBT, que abraçasse esse pedido deles. Ótimo, sem problema nenhum, eu sou da causa humana. Eu acho que todo ser humano que está aqui, e já que a lei é clara, todos somos iguais perante a lei, então que a lei atendesse eles aqui, aquilo que já é lei federal. Uhum. Inclusive tem recurso federal para isso. E na época eu solicitei que o HMC, como tem uma parte muito grande, o HMC é gigante, que reservasse um espaço lá para a sala de transferência, que é onde começa tudo, dura 2 anos, como eu disse. Então aquelas pessoas que todo o estado de Mato Grosso venham aqui, bem como de outros estados, Rondônia, Roraima, até do Pará, que passam por aqui para ir para fora, já parem aqui e se utilizassem dessa sala de referência para depois vir para a transexualidade, que também é tudo recurso federal. O município não iria investir nada. O HMC, na época, colocou realmente o parecer contrário, dizendo que ele não teria esse espaço lá. Porém, no Hospital Júlio Miller, já existia essa situação já há algum tempo também em andamento. Então, juntou o meu projeto com o Hospital Júlio Miller, que inclusive é estadual, mas tem atendimento pelo SUS para se fazer ali. Então, a prefeitura entra com a sala de referência. Essa sala de referência, como o hospital HMC declinou, há probabilidade muito grande de ser feita na UPA Lebron, onde está para ser inaugurada. Tem um espaço lá para isso. Uhum. Então, é mais um recurso federal que eu, como vereador, ajudando a prefeitura a trazer isso para cá. O pessoal dos LGBTQIA+, praticamente a maioria está com o Sargento Vidal, abraça a causa, até porque é um direito deles que eu estou apenas lutando para eles conquistarem. Com certeza. Aqui é, na verdade, o ambulatório transexualizador. Isso. Proposta aqui do caríssimo Sargento Vidal. O Sargento Vidal continua conosco, vamos para mais um intervalo comercial, mas a gente volta num instante só. Cá estamos de volta, ao vivo, com o nosso programa Opinião. Eu quero mandar aqui um grande beijo para a Edilza, que fez aniversário ontem. Ontem eu esqueci de mandar aqui o beijo, aí eu vou mandando com atraso aqui, sem presente. Eu não tenho dinheiro para comprar presente também, todo mundo que eu conheço. Mas enfim, você merece todos os presentes. E o presente é um abraço fraterno, que o zeloso guardador continue te protegendo. E também a Vilma, que estão aí acompanhando, a Edilza, a Vilma,
o Guilherme, eles estão assistindo ao programa lá no Santa Isabel. Um abraço aqui para o Douglas, que mandou mensagem aqui no meu zap também, que está assistindo lá no 3 Barras ao programa Opinião. A você que também está aí, de repente quer um abraço meu, não quer meu? Lorenberg, manda um abraço então. Só mandar aqui um zap que a gente vai registrar aqui a sua importantíssima audiência e companhia. Recado agora nosso é da Maxlog, acompanhe. Olha, meu recado é para você que está buscando um local para armazenar e estocar as suas mercadorias. Eu apresento a você a Maxlog, uma empresa que está no mercado há 10 anos e possui uma infraestrutura completa e segurança 24 horas. Atualmente, a Maxlog conta com 3 unidades em Cuiabá e uma unidade em Goiânia. Sua infraestrutura de galpões possui 167 mil metros quadrados de pátio e 55 mil metros quadrados de área coberta. A Maxlog tem como diferencial a oferecer aos seus clientes os seguintes serviços: monitoramento 24 horas por dia, portaria, serviços de carga, descarga para cargas batidas e paletizadas, sistema de pesagem de balança, banheiros e restaurante. A Maxlog também oferece serviços temporários de carga e descarga e ainda armazenamento. Agende a sua visita. Fale com a Maxlog pelo telefone 65-3611-6900. Maxlog, excelência em logística. Perfeito. Dado o recado então da Maxlog aqui no nosso Opinião. Eu tinha falado no bloco anterior aí da questão lá do Congresso, da eleição que houve lá na Câmara e também no Senado. Só não falei o placar, exceto esse que o Lorenberg confirmou, que foi 49-32, né, Lorenberg? Lá no Senado. Senado, 49 Só que lá na 32. Câmara foi lavada, bicho. Foi 464, foram, né, 464 votos para o Arthur Lira. Teve o Chico Alencar, que teve, parece que 22 ou 23, e o Marcelo Van Harten, falar o nome dele também é pedir muito, né? Teve 19 votos. Então esse foi o placar aí, e foi histórico. Nunca tinha havido uma votação tão expressiva desse montante aqui, tal como a de hoje, do glorioso Arthur Lira. Também com um orçamento secreto daquele jeito, aquele volume na mão e com um tempão para trabalhar. Voltando aqui, o Sargento Vidal, dois assuntos que eu gostaria que o senhor fizesse um comentário e os seus comentários, as suas respostas fossem mais breves, por conta que é o último bloco. Primeiro, caso Pacola, como é que o senhor se posicionou com colega parlamentar e colega de lá, outrora, de farda também, né? Como que o senhor se posicionou, quais são as suas impressões sobre aquilo que houve lá? E um outro assunto é sobre esse posicionamento do prefeito Manuel agora, que mexendo aí no staff, levou lá uma criança para a habitação, devolveu ali o menino do meio ambiente, o Renivaldo, e também do governo lá também, né, que é o Luiz Cláudio também, Luiz Cláudio, baita de um vereador. Como que o senhor avalia isso aí? Os dois casos, primeiro o do Pacola e depois essa mudança que o prefeito Primeiro, eu gostaria de mandar um abraço para todos os meus assessores de gabinete, estão todos acompanhando o seu programa. É mesmo? Todos. Quem não está escalado está voluntário. Os maiores salários do parlamento municipal estão lá no gabinete. E o maior de todos é a Luana Valentim, que está ali. Viu? Um abraço à minha esposa aqui presente, um beijo, A Miriam, minha assessora de imprensa, Luana Valentim, a todos, a minha chefe de gabinete, a Silvana. A Miriam é assessora para todos os assuntos. Isso, para todos. Quem manda prender e manda soltar lá é a Miriam. É a Miriam. E os meus assessores de gabinete, todos acompanhando, aonde eu vou nos programas eles vão. E isso é muito importante, os assessores estão junto com o parlamentar. O caso Pacola foi triste, fatídico. Gostaria muito até de ter votado com ele, mas naquele momento não tinha condição, devido ao que eu vi na justiça. Estiveram lá o pessoal dos agentes penais, que são todos policiais dos dois lados. Então eu tive pressão do lado dele, do lado dos agentes penais, dos familiares e tudo mais.
Então, quando nos procuraram, eu fui sincero, falei, olha, a princípio, eu estou com o Pacola. Eu não tenho caso comigo para ver. Eu quero ver a reconstituição, o que vai ser feita a perícia e depois tomar um posicionamento. E lá eu dei minha palavra. Se a perícia afirmar categoricamente, comprovadamente, que houve dolo, eu voto pela cassação. Fora isso, eu estou com um parlamentar que é meu amigo desde a infância. Desde a infância. Desde a infância. Sim, eu trabalhei com a mãe dele 12 anos fazendo proteção de valores. Então, fiquei, naquele momento ali, quando 4 delegados foram contra ele. Quando os promotores pediram o indiciamento dele. O juiz decreta recolhimento de arma e aceita, colocando ele como réu. E eu tinha minha palavra dado às pessoas que foram lá, que eu disse que votaria daquela maneira. Então, apenas confirmei a minha palavra. Né? Infelizmente, é um caso muito difícil se julgar, torço por ele, até que ele está na justiça, não vou dar aí e falar assim, eu gostaria que fosse isso. Não, a justiça decide. Dolo é quando há a intenção de matar, só para deixar bem claro isso aí. E o caso do staff, a mudança e a volta do Renivaldo e do Luiz Cláudio? Eu fiquei feliz porque Renivaldo é meu amigo. Gente, não dá nem para classificá-lo, é uma pessoa maravilhosa como parlamentar. Luiz Cláudio, meu amigo, um camarada nota 10 como parlamentar. São 2 que estavam faltando na Câmara para o debate ficar mais acalorado. Está vindo alguma bomba? O prefeito só está apanhando da oposição. Pois é, está vindo alguma bomba aí para que eles tenham voltado para o parlamento? Porque eu não entendi essa mudança, essa volta repentina. Não tem não. Na verdade, ali toda hora vem alguma coisa. Mas bomba não tem, eu não acredito que tenha. Porque esse possível julgamento que vai vir no TJ aí do colegiado sobre a possível nova intervenção aí não passa pelo crivo do parlamento. Não passa pela Câmara. O Marcrean, ele tem na raiz dele, na luta dele, essa situação dos latifundiários. De, como é que fala, arrumar os títulos para as pessoas, fazer a terra da pessoa se tornar legal. Então, ele já vem com isso na cabeça desde quando eu fui primeiro suplente dele na legislatura passada. Que ele tem isso que ele quer, ele queria mexer com o latifúndio, com essa questão. Então, por aí ele foi bom. Ele mexeu com aquilo que ele gosta, já que talvez esteja um pouco cansado da Câmara, não sei, mas foi bom para ele. E do meu lado, ali, vem Renivaldo e Luiz Cláudio, nossa, foi muito bom, claro, com certeza. Se tem alguma coisa além disso, eu não acredito. Até porque o prefeito, até onde eu estou vendo, a gestão dele está tranquila, está fazendo um ótimo governo. Claro, pode melhorar e muito, mas não acredito que tenha nada ruim vindo, não. Pelo contrário, ele não espero coisas boas. Na saúde tem que poder dar uma melhoradinha, né? Na saúde, sim. Eu falei para ele, para o prefeito Manuel, falei lá, um dia que eu estive lá no gabinete dele, falei, prefeito, tem que tomar a dianteira desse negócio aí, amigo, porque só levando porrada e sem dar explicação, pelo menos você tem um argumento, vai lá e explica por que está acontecendo e anuncia providências, né? A gente está aguardando. Eu, particularmente, aguardo, todo dia eu falo, aguardo esse plano robusto aí de choque de gestão na saúde pública para calar muita gente que está, inclusive, só batendo, e ele apanhando. Tem que rebater, né? Nuremberg. Luiz Cláudio é suplente, obteve 3.007 votos. Isso. Uma quantidade maior do que muitos que estão. Por exemplo, ele teve muito mais votos que eu. É o sistema nosso, né? É o sistema. E é uma pessoa que merece estar ali, porque competência tem de sobra. Te convidei para vir aqui, né, Luiz Cláudio? Você está só me enrolando, né? Vou esperar você vir agora como vereador. Mas, vereador, tem um outro assunto que eu gostaria muito de ouvi-lo também. Lá no dia 28 de dezembro do ano passado, a Câmara aprovou aquele projeto de lei que concede gratificação aos vereadores no valor de 6,6 das comissões. O senhor votou a favor. Sim. E o senhor acha que esse projeto, a Câmara agiu corretamente ao aprová-lo, não contrariou, e aí é uma pergunta, não é afirmação, não contrariou a vontade do eleitor, a vontade do contribuinte? Não sei. Eu sei que trabalho tem demais. As comissões, ela puxa muito o trabalho dos parlamentares. Né? Como eu disse, na legislatura passada, no ano passado eu não consegui aprovar uma lei porque eu não tinha dinheiro do próprio para fazer um projeto meu andar, que é o da arborização. Então, as comissões puxam bastante tempo da gente e a gente tem que estar ali.
né? Então, veio da mesa diretora, eu votei porque eu sou de acordo. Se eu tivesse votado contra, eu também não queria receber. Hoje foi a reunião de todos os 25 vereadores para fazerem parte das comissões. E teve 12 lá que estavam brigando no voto para fazer parte que votaram contra. Aí isso aí eu acho que é errado. Você votou contra? Fala para o presidente, eu não quero participar das comissões porque eu sou contra esse recurso, esse dinheiro. Se não participar das comissões, não recebe. Então que os 12 que votaram contra não participassem. É só a comissão permanente, né? Só as comissões, né? Permanente. Então, eu fui lá, eu estou participando de 3 comissões agora, a partir de amanhã, participo de 3 comissões. Ainda sou suplente de uma 4ª, que pode me chamar a qualquer momento na falta do titular. Então, a qualquer momento eu posso ser chamado para essa comissão. Eu votei a favor e estava lá na disputa para participar das comissões. Então, eu não acho que foi errado, é até um recurso necessário, porque o trabalho disso daí é bastante. Caminhando para o final aqui, vereador, eu não posso deixar de abordar esse assunto pela sua ligação com a causa animal. E a propósito do assunto, não é? Após divulgação aí de um contrato firmado entre a Prefeitura de Cuiabá e uma empresa privada para execução aí de um projeto moderno do controle populacional de animais domésticos, de chipagem, o Emanuel simplesmente anunciou aí o arquivamento do contrato. O que o senhor pensa a respeito disso, desse caso que veio à tona aí especialmente agora no período que perdurou a primeira parte da intervenção? Bom, eu gostaria, caso sobrasse tempo ainda, falar sobre o castramóvel também que eu comprei. Então vamos 1 minuto para cada assunto. Fantástico, né? A questão do chip, quem perdeu foi nós da causa animal. Seriam 20 mil animais chipados agora de janeiro a dezembro, de proprietários de pessoas que não poderiam de maneira alguma descartar esses animais nas ruas como fazem. Então, ao custo de R$19 cada um por ano. Então, quando se trata de algo na sua família, você vai, eu vou comprar 1 quilo de arroz, dá para minha família. Mas se a sua família vier mais 20 pessoas, 1 quilo já não dá. E o município é mais de 1,5 milhão de pessoas com 20 e poucos mil animais só abandonados, incluindo cães e gatos. Então, se você chipa 20 mil por ano, são 20 mil animais para se preocupar o poder público de que vão para a rua. Infelizmente, eu não digo nem um erro, porque também se trata de saúde pública. Mas o projeto foi para a saúde. Pois é. Deveria ir para o meio ambiente, que é a área da causa animal. Inclusive, eu sou presidente da comissão. Esse foi o erro, né? Um erro. Mas também não é um erro muito grande, porque animais nas ruas causando doenças, aquilo, é também saúde pública. E do outro lado tem pessoas, isso que foi o gritante da história. É saúde pública também. É. Então o interventor foi lá, não achou nada, e foi, agora achei aqui. Vai lá. Castramóvel, como é que funciona isso? Castramóvel. Sargento Vidal investiu 24 meses, ainda falta pagar 12, que é de janeiro agora até dezembro de 2023, dos próprios salários integral. Eu não recebo salário do ano passado e nem desse todinho que eu investi no Castramóvel. É uma clínica móvel de 9,60 metros com tudo que tem dentro de uma clínica comum. Me custou R$290 mil, que eu ainda, como eu disse, vou pagar. Vai trabalhar 2 veterinários, 2 assistentes, técnico veterinário, e mais 2 pessoas ali, colaboradores, que são assessores, na 3ª sala. As pessoas de baixa renda comprovada, não posso castrar, por exemplo, para você e para você. Eu tenho que castrar um animalzinho de pessoas de baixa renda comprovada, porque é lei e o CRMV acompanha. Então, cada pessoa que chegar ali, a minha meta é 60 por dia, gratuitamente a essas pessoas. Eu acredito que eu consiga castrar, e eu estou comprando insumo para isso, para 10 mil castrações nos próximos 2, 3 anos aqui. Isso é uma ajuda enorme à sociedade. Faço um exemplo rapidinho. 2 gatas prenhas em dezembro, que dá a luz no comecinho de janeiro, e se não for feito um tratamento de castração com os filhotes vão reproduzindo junto com a mãe, que continua reproduzindo a cada 4 meses. A gata dá 4 crias por ano, e nós chega de janeiro a dezembro com 980 gatos. Se essas 2 gatas deram cria na rua e os filhotes continuarem na rua, multiplica, né? Triplica, quadriplica e multiplica. Vai virar um negócio gigante. Coelho, então, né? essa castração, ela vem para ajudar milhares e milhares de pessoas, mesmo aqueles que não gostam de animais, porque os animaizinhos estarão na rua abandonados. Tomara que não passe. Aí você me fala, e as pessoas que não são baixa renda, mas que não têm um salário bom? Eu fiz um convênio com a clínica onde eu pago um valor mensal para ajudar essas pessoas por um valor irrisório na castração também.
Sargento Vidal, satisfação em tê-lo aqui pela primeira vez, que seja a primeira de uma série. Muito obrigado por ter vindo. Não temos tempo para mais nada, a não ser para agradecê-lo pela sua vinda aqui. Obrigado. Au, 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 miau, miau. Tamo junto. Boa essa, né? Então tá, Lorenberg, então até amanhã. Até amanhã. Um abraço aí para minha amiga a Luana Valentim e também para Miriam, que é a esposa aqui do glorioso Vidal. Olha só, amanhã estaremos aqui entrevistando a professora doutora Kátia Nunes da Cunha, que é vice-coordenadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Áreas Úmidas. Muito assunto importante aqui amanhã, às 7h30 da noite, na sua TV Pantanal. Um abraço, até lá, fica bem, fica com Deus também.